do Espírito Santo de Deus, amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Que bom que você está aqui, que bom ver você. Você que de repente não esteve aqui no dia 25, no culto especial de Natal. Estivemos aqui com o coral Shekinah, que nos abençoou com algumas canções. Não? Tá bom. Então nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Enquanto eu estava vendo ali a Sara e a Júlia aqui se apresentando, eu estava lembrando dos 13 anos que vai fazer que nós chegamos aqui na Igreja Nova Vida. Dia 30, agora quarta-feira, faz exatamente 13 anos que nós viemos no primeiro culto, na véspera da virada, do culto da virada. Era um domingo, e nós chegamos lá na igreja, e eu parecia até um palito. Estava com 65 quilos. Engordei um pouquinho nesse tempo. E aí eu estava lembrando, as meninas, era Julinha, Sarinha, e as meninas hoje são moças, e a gente fica alegre por essa evolução, por esse tempo. Tantas crianças na época são adolescentes, são jovens hoje, e continuam na presença do Senhor. Que bom nós vermos essa evolução, esse diferencial que Deus vai operando, e essa é a igreja do Senhor. Alguns vão, outros vêm, e o Senhor mantém o crescimento, o Senhor mantém a expansão do Evangelho. Então a obra é do Senhor. Ele atrai as pessoas para essa igreja, para essa congregação, e espalha pessoas por outros lugares. E nós vemos o desenvolvimento das pessoas aqui na igreja. Então, nesses 13 anos que nós vamos fazer aqui na igreja, o Senhor tem nos abençoado ricamente. E eu me lembro da palavra do pastor Edenilson, quando eu cheguei na igreja, naquele primeiro dia, e eu muito debilitado, eu me lembro, o pastor Edenilson falou, bem-vindo, campeão. Eu me lembro dessa expressão do pastor Edenilson, e fui muito bem recebido na igreja, e estou aqui até hoje. E isso tudo é resultado da visita que as irmãs, da visitação em hospitais, me fizeram lá no hospital, onde eu estava internado, e resultado disso que eu estou aqui hoje. Então nós vemos a importância do trabalho de cada ministério da igreja. É um ministério que ninguém às vezes conhece, que não aparece, mas que dá bons frutos e bons resultados. Então, nós fazemos parte dessa igreja e nos sentimos felizes de ver essa igreja crescendo a cada dia. O título da mensagem dessa noite é o poder da oração. Alguns não acreditam. Alguns acreditam na obra do acaso. Aconteceu, mas a oração, ela sempre vai ter uma resposta. Toda vez que nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos dá uma resposta. Não exatamente a que queremos. Não exatamente a que nos agrada. Mas a oração, ela sempre vai ter uma resposta. Mesmo que essa resposta seja não. Não pode, não é possível, não quero. É uma resposta. Não nos agrada, mas é uma resposta. Nós gostamos de ouvir sim, mas o não também é uma resposta. Então, nesta noite, nós vamos ver que, às vezes, nós fazemos um pedido, nós oramos intensamente por aquilo. E quando a resposta vem, nós não estamos preparados para aquela resposta. E aí, esse texto é muito engraçado. Se você percebeu, eu costumo dizer que alguns textos bíblicos são engraçados, mas você passa e não percebe. E esse é um desses textos que eu digo que ele é engraçado, se você perceber bem a essência desse texto, porque as pessoas oram e quando a resposta vem, as pessoas simplesmente não acreditam que o milagre aconteceu. Então eu queria que você fechasse seus olhos nesta noite. De repente você tem um pedido de oração nesta noite. Você tem uma necessidade real e verdadeira que precisa de um milagre. E através dessa ministração, fique atento, porque aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração, você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode dizer amém,
e tomar posse da bênção que você espera do Senhor nesta noite. Porque através da fé é que nós somos recompensados pelo Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima do Senhor tem que ter certeza e convicção que Ele é galardoador daqueles que esperam nele. Então, nesta noite, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo do Senhor, para aumentar a sua porção de fé, potencializar a sua porção de fé, fazer com que ela seja alcançada na sua vida, para que o milagre seja feito e você seja favorecido pelo Senhor. Nós cremos no milagre, Senhor. Nós cremos na provisão. Nós cremos nesta noite no poder da oração que é feita neste lugar, porque este não é outro lugar senão a casa do Senhor. Seja bem-vindo entre nós. Fique à vontade para fazer aquilo que agradar o teu coração. Leva-nos além, ao nível de intimidade mais profundo para contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia. Livro de Atos. E aí, enquanto você abre sua Bíblia aí, eu vou fazer alguns merchans aqui, para não perder o costume, o hábito. Nós temos o nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá no YouTube. Nova Vida, Jardim Catarina. Você nos encontra lá. E lá está disponível as mensagens que nós pregamos aqui. E você pode ver e assistir, compartilhar essas mensagens com outras pessoas. E aí você se inscreve lá no canal. E quando você estiver vendo as nossas mensagens, dá uma curtida também. Porque isso vai fazendo com que o YouTube vá vendo que o nosso canal realmente é visto e prestigiado. Outra coisa também, o aplicativo da Igreja de Nova Vida. Você pode baixar o aplicativo e, através do aplicativo, você tem acesso a algumas coisas. O Bruce está passeando por aí, mas não tem problema não, porque ele já é de casa. O Bruce é o morcego, gente, passeando por aí. Então, nós estamos aqui, você tem um aplicativo, você pode baixar lá nas lojas e acompanhar a programação da igreja, os eventos que nós temos e a leitura bíblica que disponibilizamos também. E amanhã, no culto de segunda-feira, esse que vos fala hoje estará pregando também amanhã. E aí eu convido a você, e nós amanhã vamos falar de ansiedade. Então você que anda ansioso, preocupado, vem amanhã compartilhar conosco dessa palavra. Amém? Todo mundo achou aí o texto de Atos, capítulo 12? Vamos ler os 5 primeiros versículos e depois nós vamos acompanhar os demais para nós trabalharmos esse texto que está aí para você ver como a oração acontece e como ela precisa ser feita. Amém? Isso aí. Amém. Eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje porque é a versão que nós colocamos no aplicativo. Essa passagem está lá no aplicativo também desse mês. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermentos. Depois que prendeu Pedro, Herodes colocou-o na prisão e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo para guardá-lo, e que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Então, a parte principal ali está ali no final do versículo 5. Vamos ler todos juntos? Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Pedro estava preso, havia 4 grupos de 4 soldados, ou seja, Pedro estava cercado por 16 soldados. E Herodes queria apresentar Pedro. Não fez isso na época da Páscoa,
para não haver tumulto. Está mais ou menos acontecendo com Pedro aqui a mesma coisa que aconteceu com Jesus. A mesma época. Os mesmos dias ali. O evento está se repetindo. Então Herodes queria apresentar Pedro depois da festa da Páscoa. Para não haver tumulto, aquela sequência como aconteceu com Jesus. E aí ele estava aguardando. Vai passar a festa da Páscoa, vou apresentar Pedro. Já matei Tiago, o povo gostou. Vou ficar bem com o povo. Até porque os descendentes de Herodes o Grande, aquele que manda matar as crianças na época do nascimento de Jesus, esse aqui é filho do Herodes o Grande. Ele era um rei, na verdade, dos judeus, mas ele não era judeu. Ele era idumeu, mas ele era nomeado pelo imperador romano como rei daquela terra. Então ele não tinha simpatia do povo judeu. Então ele fazia algumas coisas para poder conseguir essa simpatia. Então, quando ele prende Tiago e mata Tiago, e vê que isso agrada aos judeus, ele fala, opa, vou passar a fazer isso sempre para poder contar com o favor do povo. E agradar ao povo. Bem coisa de político mesmo. E aí, ele manda prendê-lo bem. 16 soldados guardando a vida de Pedro. Mas o segredo está ali. A igreja orava com fervor por Pedro. Continuava orando por ele. E aí, a nossa pergunta é, o que acontece quando a igreja ora? Alguma coisa tem que acontecer. E dentro desse texto aqui, nos versículos seguintes, algumas coisas vão acontecer. E aí nós vamos trabalharmos juntos, quando a igreja ora, o que vai acontecer. Primeira coisa que acontece quando a igreja ora. Coloca aí para nós, Julinha. Deus move o sobrenatural. Quando a igreja ora, Deus move o sobrenatural. Aquilo que não é possível para nós fazermos, Deus faz. O povo não podia simplesmente entrar na prisão e se libertar Pedro. Isso estava fora de cogitação. A igreja não podia chegar lá e soltar Pedro na marra. Então, não havia meios. Herodes era a última instância de poder. Não tinha como apelar para ele. Não tinha como apelar para o bom senso dele. Já que ele era a última instância de poder. Não tinha como apelar para mais ninguém ali. Então, o que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando. E quando a igreja ora, Deus move no sobrenatural. Olha só o que diz aí o versículo 6 e o versículo 7, parte A. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. Então, o que aparece? Um anjo. Isso é sobrenatural. Não dava para o ser humano chegar lá. Não dava para uma pessoa chegar lá. Então, o que Deus faz? Manda um anjo. Então, quando a igreja ora, a primeira coisa que acontece, Deus age no sobrenatural. Deus sempre vai agir e nós não vamos perceber. O texto está dizendo aqui que o anjo se manifestou, mas nós estamos cercados por anjos a todo tempo. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós vemos que Deus continua agindo a nosso favor a todo tempo. Com Pedro não foi diferente, comigo e com você também não. Então a primeira coisa que acontece quando a igreja ora, Deus age no sobrenatural. Vamos repetir junto? Deus move o sobrenatural. A primeira coisa. A segunda coisa que acontece,
Quando a igreja ora, as correntes que nos prendem caem. Pedro estava preso por correntes no meio de 2 guardas. Versículo 7, parte B. O anjo tocou no ombro de Pedro e o acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Não diz que o anjo arrebentou, que o anjo forçou. Não, as correntes caíram. Porque Deus está movendo no sobrenatural. Então, quando a igreja ora, as correntes caem. As correntes que nos prendem, que nos amarram neste mundo, no pecado deste mundo, nas situações deste mundo. Quando a igreja ora, as correntes caem. Porque a igreja continuamente orava pela vida de Pedro. Segunda coisa, então, quando a igreja ora, as correntes caem. Terceira coisa, quando a igreja está orando a favor de alguém, as cadeias se abrem. Primeiro, Deus age no sobrenatural. Segundo, as cadeias caem. Terceiro, ou melhor, as correntes caem. E terceiro, as cadeias se abrem. Versículo 8 de 9 diz assim: aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. Pedro fez o que o anjo... Ele fez o que ele queria? Do jeito que ele queria? Não, ele fez o que o anjo mandou. Então a obediência tem que seguir junto. Amém? Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia seguindo o anjo. Mas ele não estava preso, gente. Cadeia, corrente. Mas quando a igreja ora, Deus movendo no sobrenatural, não tem corrente, não tem cadeia que possa nos impedir. Então nós precisamos orar com essa convicção e essa fé, de que Deus continua movendo e agindo também a nosso favor, como agiu lá no passado. O apóstolo Pedro não era melhor do que nós, gente. Deus não faz acepção de pessoas. Então, do mesmo jeito que Deus agiu no passado, Deus continua agindo hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Não há variação de mudança no seu querer e no seu caráter. Do mesmo jeito que Deus agiu no passado, Ele continua agindo hoje. Precisa haver em nós uma essência de crer e acreditar que Deus é o mesmo e continua agindo a nosso favor. Então, a cadeia se abriu. Pedro saiu da cadeia. Mesmo preso por correntes, por soldados, mas a cadeia se abriu e Pedro saiu. Então, a terceira coisa, as cadeias se abrem. Ponto 4. Quando a igreja está orando, o que acontece? Portas e portões se abrem sozinhos. Versículo 10. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram até o portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu como? Sozinho. Porque Deus está movendo aonde? No sobrenatural. As coisas aqui é consequência da primeira. Quando Deus move no sobrenatural, as demais coisas vão acontecendo. Se não tem mover no sobrenatural, isso aqui não acontece, gente. Isso aqui é didático e pedagógico para nós. Quando Deus age no sobrenatural, correntes caem, cadeias se abrem, portas se abrem. Então nós precisamos crer nisso, que Deus age de forma pedagógica. Um passo de cada vez. Não queira subir 2 degraus de uma vez só. Não queira pular etapas, não queira pular degraus na sua vida. Haja um dia atrás do outro, viva um dia atrás do outro. Não seja precipitado. Deixa Deus agir no sobrenatural na sua vida. E as coisas vão acontecendo progressivamente. Um fato atrás do outro, as coisas vão acontecendo.
O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Só que não é anjo da guarda, não, gente, para andar com os outros, não. O anjo tem uma função. E ele cumpriu a função dele, que era libertar Pedro da prisão. Pedro podia andar sozinho? Podia ou não podia? Podia. Então o anjo foi embora. Desapareceu. Dali para frente, Pedro ia andar sozinho. Enquanto ele estava na prisão, que ele não tinha possibilidade de sair sozinho, o anjo estava com ele. Assim também na nossa vida. Às vezes nós vamos precisar andar sozinho. E Deus, muitas das vezes, vai precisar intervir a nosso favor. E um anjo do Senhor vai precisar andar com a gente. Não necessariamente a figura celestial do anjo, mas muitas das vezes Deus usa pessoas para andar conosco, fazendo esta função de auxílio, de apoio, de suporte. E Deus muitas das vezes quer usar você para ser esse anjo na vida de alguém, esse suporte na vida de alguém. Deus usa as pessoas para isso, Deus nos usa para isso, para sermos essa fortaleza na vida de alguém quando alguém se encontra fraco. Quando a pessoa não consegue sair da prisão sozinho, Deus nos usa para libertar algumas pessoas. E nós precisamos entender isso, que Deus quer usar a mim e a você para fazer isso. Não necessariamente vai vir um anjo do céu fazer isso aqui, para libertar algumas pessoas que estão presas. Nós estamos no meio de uma pandemia. Temos notícias de vacina. Mas eu estava vendo a vacina, tem alguns países que vão tomar vacina lá em 2022, se tomarem. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos continuar orando, para que Deus venha mover no sobrenatural. Porque nós precisamos de respostas. Mas a resposta do Senhor está sendo o quê? Espera aí, meu filho. Tire aprendizado desse momento que você está passando. O que você está aprendendo nessa pandemia? O que você aprendeu até agora? Ah, pastor, aprendi que eu tenho que ficar ansioso. Não, a ansiedade não vem de Deus. O Senhor diz o que para mim e para você? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então você precisa andar por fé e não por vista. Então, enquanto Pedro precisava, o anjo estava com ele. Chegou no momento que Pedro teve que voltar a andar sozinho. Quando a cadeia caiu, as portas se abriram, Pedro precisou voltar a andar sozinho. De repente você está andando muito tempo de mão dada com alguém. Alguém está te apoiando, está te fortalecendo, mas chegou no tempo de você andar sozinho. De você crescer sozinho, de você se desenvolver sozinho. E às vezes é difícil nós fazermos isso. Mas nós precisamos ter entendimento que nós precisamos amadurecer e desenvolver aquilo que Deus tem para nós. Então Pedro volta a andar sozinho. Mas tudo isso só acontece, Pedro só é solto, as portas só se abrem. Porque Deus estava movendo no sobrenatural. Quando Deus move no sobrenatural, as demais coisas na nossa vida vão acontecendo. Eu só estou aqui, você só está aí. Você que está aí nos assistindo através da live, você só está aí, porque Deus está movendo no sobrenatural sobre a sua vida. Você só chegou nesse tempo, porque Deus continua movendo no sobrenatural. Então nós precisamos crer nisso. Que Deus não parou de agir. E aí, tem uma outra pergunta aqui para nós. O que pode acontecer quando Deus responde a oração? A igreja estava orando por Pedro, certo? Não é isso que diz lá no final do versículo 5? A igreja orava, continuava orando com fervor pela vida de Pedro? O que pode acontecer quando Deus responde? Aí isso aqui que é engraçado que eu digo. Engraçado, pastor, é. Olha só o que vai acontecer depois que Deus dá uma resposta favorável para a igreja, gente.
A igreja estava orando com fervor, com dedicação, pela vida de Pedro. Aí o anjo vai lá, liberta Pedro da prisão, glória a Deus, aleluia. Aí Pedro vai andando e chega na casa de uma irmã, aonde o povo estava reunido. Não tinha igreja igual aqui nós temos. As pessoas se reuniam na casa dos outros. Igual nós fazemos nos grupos de vida, a igreja era assim, gente. Não era a igreja igual a nossa aqui, não. Que nós temos um lugar que nós construímos ou alugamos para estar reunido, não. A igreja se reunia em casa de pessoas. Primeira coisa que pode acontecer. Espero que não aconteça na sua vida, gente, mas pode acontecer. É o que acontece aqui no texto. Amém? Primeira coisa, você vai demorar a entender o agir de Deus. Pode acontecer. Porque olha só o que acontece com Pedro. Versículo 11 e 12. Pedro estava andando com o anjo deixou Pedro, ok? Amém? Entendido aí? Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei de fato que o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes, de tudo e o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali. Júlia, coloca o versículo 10 para mim, por favor. Olha só no versículo 10 o que ele diz, para a gente entender esse fato aqui. Ele diz assim, no final ali. Não, versículo 10 não. Versículo 9, por favor. Diz lá, olha só. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era apenas uma visão. Ele não sabia exatamente, ele não sabia se estava sonhando, se estava tendo uma visão, se de fato aquilo estava acontecendo. Aí lá no versículo 11, que é esse que nós lemos, então ele compreendeu que aquilo realmente estava acontecendo, aquilo não era um sonho, aquilo não era uma visão. Às vezes nós estamos nessa situação. Deus age a nosso favor, Deus nos abençoa, e a gente não consegue entender exatamente aquilo que está acontecendo. Aí quando Pedro está na rua, que ele vai ter a compreensão, rapaz, o anjo foi lá mesmo me soltar. Eu estou aqui na rua de verdade. Eu não estou sonhando. Isso não é uma visão. Isso é real. Então, isso pode acontecer na vida da gente. Você está vivendo um momento que você fala, rapaz, isso é sonho ou realidade? Deixa eu me beliscar aqui para ter certeza que eu estou acordado. Pedro vai passar por este momento. Então, muitas das vezes, você pode demorar a entender o que está acontecendo à sua volta. Que Deus já te abençoou e você nem percebeu. Que Deus já agiu a seu favor e você nem percebeu. Muitas das vezes nós estamos nessa função, gente, estamos nesse lugar. Deus já agiu, Deus já abençoou, e nós não percebemos o agir de Deus. A segunda coisa que pode acontecer quando Deus responde a oração. As pessoas à sua volta não vão acreditar no que Deus fez na sua vida. O que diz lá no versículo 5? A igreja estava orando com fervor pela vida de Pedro. Agora, olha isso aqui, gente. Pedro foi na casa de Maria, mãe de João Marcos. Aí ele chega lá no versículo 13. Ele bateu na porta da frente. E a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Olha que situação. Você bate na porta de alguém, você estava preso, a pessoa fica tão feliz de te ver, de ouvir a sua voz, melhor dizendo, que nem abre a porta, de tão feliz que ficou.
Ou seja, Pedro ficou lá na porta esperando. Porque ela ficou tão entusiasmada com aquela situação de Deus ter respondido que ela nem abriu a porta para Pedro. E aí ele continua. Ela não abriu a porta, voltou correndo, porque Pedro estava lá fora. Então eles disseram, você está maluca. Quando ela conta para aquelas pessoas que estavam fazendo o quê por Pedro? Orando, gente. A igreja estava orando por Pedro. Aí ela diz, gente, Pedro está lá fora. O que era a reação da igreja? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus respondeu a nossa oração. Olha a resposta, gente. Você está maluca. Gente, Deus fez um milagre, gente. Deus abençoou, Deus respondeu a sua oração, mas ninguém entendeu nada. As pessoas estavam duvidando. O milagre já tinha sido feito. Deus já tinha respondido a oração favoravelmente. Mas a igreja não estava acreditando na resposta de Deus. Que situação é essa, gente? Imagina. Você ora pedindo alguma coisa. Deus faz aquilo que você pede. Aí quando alguém chega para te dar a resposta favorável, você diz o quê? Ah, você está maluco, gente. Espera aí, gente. Ou eu não bato bem, ou aquele povo não bate bem. Isso aqui é insano, gente. Isso aqui é loucura. Povo doido. Se você ora, Deus responde, você acha que a pessoa que está te dando a notícia boa está maluco? Quem está te dando a boa notícia, a boa nova, está maluco? Então o povo não acredita naquilo que aconteceu. E aí, alguém vai mais, aí ela insiste. Porém, ela insistiu que era verdade. O que eles dizem? O que eles dizem? É o anjo dele. Gente, você está orando. Você está clamando a Deus. Deus responde. Quem te dá a resposta da oração de Deus, quem te conta a boa notícia, você diz que a pessoa está maluca. Aí depois você diz que a pessoa está vendo a assombração. Que isso, gente? Deus respondeu a oração, mas as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem visualizar. Isso pode acontecer conosco também. Então, quando você estiver orando, creia que Deus é poderoso para fazer aquilo que você está orando, gente. Não duvide, porque esse povo aqui estava duvidando da resposta. Ela estava insistindo, não, é Pedro sim. Não, além de maluca, você está vendo coisas. Ó, faz o seguinte, toma esse remedinho aqui que isso vai parar. Toma esse negocinho aqui, esse chazinho que você vai se acalmar. Não, a resposta vem quando a igreja ora. Então eu e você precisamos orar com fé, para que a resposta venha. E quando a resposta vier, nós precisamos estar apercebidos. Porque senão podemos ser igual a igreja aqui. E aí Pedro continuou batendo. Finalmente eles abriram a porta. Quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Estavam orando, gente. Aí acha que a garota é maluca. Acha que a garota está vendo coisas. Agora ficam assustados. É a resposta da oração. Mas eles estavam confusos. E quantas das vezes nós estamos confusos com o resultado da nossa oração, mesmo que esse resultado seja favorável. Então nós precisamos aprender para não cometermos os mesmos erros. Isso aqui, esse texto é um alerta para nós, que nós podemos errar dessa mesma forma. Deus está respondendo e a gente está duvidando. Ah, não, isso foi obra do acaso. O governo baixou um decreto, e aí aquela dívida que era X, agora eu vou pagar só a metade. O governo mandou renegociar a dívida, aí eles estão cobrando só a metade. Não, gente, é a resposta da oração. Não, estava orando, mas aí a empresa teve a benevolência e decidiu tirar os juros todos, só vou pagar aquilo que eu estava devendo lá no início.
Que nada, gente, isso é resposta de oração. E você não está percebendo, você acha que isso é obra do acaso. O acaso não existe. É Deus agindo aonde? No primeiro ponto lá, aonde? No sobrenatural. Então entenda que as coisas vão acontecendo porque Deus está agindo. As demais coisas são consequências do primeiro, o agir de Deus no sobrenatural. Então nós precisamos ter essa essência em nós, acreditarmos nisso. Então as pessoas não acreditam na primeira, não acreditam na segunda, e quando vê Pedro fica assustado, fica com medo. Mas estavam orando pela vida de Pedro. E aí nós precisamos entender que a oração ela tem poder, sim, sempre. Em todo tempo, não pare de orar. O apóstolo Paulo, melhor dizendo, o que ele fala na carta? Orai sem cessar. Ah, pastor, vou ficar o tempo todo de joelho orando? Não é isso que ele está falando, não, gente. Vou ficar o tempo todo de olho fechado orando? Também não é isso, não. Até porque a gente olha de olho fechado para não perder a atenção. Mas você não vai encontrar referência nenhuma na Bíblia de orar de olho fechado. Você vai gente olhando para a parede, caso de Ezequias, orando de joelho. Mas a gente ora de olho fechado para não perder a atenção. Então o que acontece? Deus continua agindo. Você tem que orar o tempo todo. A gente anda no trânsito. Quem anda aqui, por exemplo, de bicicleta no Catarina? Você tem que orar o tempo todo, gente. Para poder ir e voltar. Estou falando mentira? Eu ando de bicicleta aqui também, gente. Andar de bicicleta no Catarina é pedestre maluco, é motorista maluco, é tudo doido, gente. Aqui é terrível. Você sai de bicicleta e volta, é um milagre. Porque aqui no Catarina é complicado andar de bicicleta. Então você está orando o tempo todo, para que Deus te livre. Então nós precisamos entender que a resposta ela sempre vem. Então o que pode acontecer? O terceiro ponto, e é um dos pontos principais. Herodes Antipas mandou prender Pedro. Pedro, então, vai ser liberto. E aí, aqueles soldados, o que vão acontecer com eles? Eles vão morrer. Era vida por vida. Quando um prisioneiro hoje em dia foge, no nosso tempo, há um processo, há uma sindicância, há uma investigação. Antigamente era papum. O prisioneiro fugiu. Quem estava de guarda? Fulano. Morre. A responsabilidade é dele. Lembra quando Paulo está preso em Filipe? Aí há um terremoto, as cadeias se abrem. O que o carcereiro quer fazer? Ele quer se matar. Por quê? Os prisioneiros fugiram. Antes de eu morrer, eles vão me torturar. Porque eu acho que eu estou de conchavo com esses caras. Então ele vai fazer o quê? Vai antecipar a morte dele. Aí Paulo interviu, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. Porque era assim que acontecia. Mas Herodes estava se sentindo, gente. Ele já tinha matado João Batista. Aqui, ele já tinha matado Tiago. E agora ele queria matar Pedro. Aí o texto vai dizendo, na continuação, que Herodes brigou com os reis de Tiro e de Sidom, cidades vizinhas de Israel. E ficou invocado com aqueles reis. E aí, o primeiro-ministro de Herodes consegue convencer o rei a receber esses reis estrangeiros. E esses reis vêm fazer um acordo com Herodes. Porque esses dois reinos dependiam do fornecimento de alimento que era de Israel, que Israel fornecia alimento para esses dois reinos. Eles compravam alimentos de Israel.
E aí, Herodes vai fazer um pacto com eles, um acordo, um tratado com eles. E aí Herodes faz uma grande festa num estádio, que era o dia que ele ia apresentar Pedro, mas tinha dado ruim, tinha dado errado. E aí ele vai fazer um discurso. E aí o versículo 21 diz assim: Herodes marcou um dia com eles, ou seja, com o rei de Tiro e de Sidom. Nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E aí, os bajuladores começaram a gritar o quê? Não é um... O povo gritava, é um Deus e não um homem quem está falando. Como eu falei, Herodes, ele não era judeu. Mas eles eram criados e ensinados na lei de Moisés. Ninguém pode tomar o lugar do Senhor. Ninguém pode trazer para si a glória que pertence a Deus. E o povo começou a gritar, é um Deus e não homem quem está falando. Versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Herodes estava se sentindo, estava se achando, estava igual a Circe, se sentindo e se achando. E aí, o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu comido por vermes, comido por bicho. Então, qual é o terceiro ponto? O que pode acontecer quando Deus responde à oração? É Deus quem vai tratar com quem tentou te prejudicar. É Deus quem vai tratar com quem tentou te prejudicar. Eu não preciso tomar partido, eu não preciso me aborrecer, eu não preciso ficar perseguindo ninguém, eu não preciso ficar arrumando barraco, não preciso fazer isso. É Deus quem vai agir contra quem tentou nos prejudicar. Quem tentou nos derrubar, quem tentou nos passar a perna, quem tentou puxar o tapete, é Deus quem vai agir. Quando a igreja está orando. Quando alguém tenta te prejudicar, não se preocupe, querido. Deus não dorme. O Senhor não dorme. É Ele quem age a nosso favor. Pedro não podia se vingar de Herodes. Mas o Senhor pode. O Senhor intervém. Isso é resultado da igreja orando. Então, querido, se alguém está tentando te prejudicar, alguém está tentando passar a perna, alguém está tentando entrar no seu negócio para te prejudicar, não precisa se preocupar. No momento certo, na hora certa, Deus vai agir a seu favor. Se lá na empresa que você trabalha tem alguém tentando puxar o seu tapete, não se preocupe. No tempo certo, Deus vai agir a seu favor. Se você tem algum negócio, se alguém está tentando fechar o seu negócio, no momento certo, Deus vai agir a seu favor. Você precisa crer, você precisa acreditar. Deus continua agindo no sobrenatural. Então você não precisa se armar, você não precisa arrumar problema. Que problema nós já temos demais. Deus vai tratar com quem quer te prejudicar. Não se preocupe com isso. E para nós terminarmos, quando a igreja ora, o que pode acontecer, e acontece, e vai continuar acontecendo, você pode dar um amém? Bota o 4 aí para nós, Júlia. Deus vai continuar honrando a sua fé. Se você continuar orando, se você continuar buscando, se você continuar se consagrando, se você continuar entregando na presença do Senhor, a sua necessidade, a sua dificuldade,
Deus vai honrar a sua fé. A igreja estava sendo perseguida, os apóstolos sendo presos, sendo mortos. Mas olha o que diz aí no finalzinho, versículo 24. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda a parte e ia se espalhando. Tinha perseguição? Tinha. Tinha dificuldade? Tinha. Estavam sendo ameaçados? Sim. Mas a palavra continuava sendo anunciada. Deus vai continuar honrando a nossa fé. Pode sair decreto tentando impedir a gente de abrir a igreja? Pode. Mas isso não vai paralisar a nossa fé. Lembrei de uma coisa aqui. Lá na década de 80, 90, na década de 80 eu não era nascido não, gente. Eu tenho 27 anos, então eu nasci em 93, tá? Na década de 80, teve uma época que tentaram fechar a igreja. Aí tinha um funk lá fora, que também estava fechando os baile funk. Aí, o pessoal de uma igreja fez uma versão de um funk que dizia: pode fechar a igreja e me mandar embora, que eu vou ficar louvando lá do lado de fora. É mais ou menos isso. Podem fechar a igreja? Podem. Mas não podem nos impedir de orar. Podem nos impedir de fazer culto presencial? Podem, mas não podem nos impedir de orar. Não pode nos impedir de nós louvarmos na nossa casa, de nós glorificarmos a Deus na nossa casa. Porque nós nos reunimos aqui? Porque é uma ordem bíblica. Nós nos reunimos, mas a nossa oração ela não depende do templo, ela não depende do santuário, não. A nossa oração depende da fé. E Deus vai continuar honrando a sua fé. Então creia, querido, nesse tempo de pandemia, o Senhor espera que você seja um intercessor para a cura dessa nação. Deus espera que você seja um intercessor para a restauração desta nação. Deus vai nos surpreender nesse tempo, quando nós estivermos orando com fé. Então aproveite esse tempo para orar, sabendo que Deus vai te responder. E não seja incrédulo como aqueles irmãos, achando que quem te trouxe uma resposta favorável está maluco, está sonhando, está tendo visão, está vendo coisas. Não. Quando alguém te contar, mesmo que seja uma coisa muito extraordinária, creia, é Deus agindo no sobrenatural. Você pode se colocar de pé? Então, nesse tempo, é o tempo de Deus agir a nosso favor.